momento, recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras. Nos anos mais cruéis e obscuros do país, que duraram entre 1964 a 1985, o regime militar instaurou-se com a justificativa de restabelecer a ordem e livrar o Brasil da ameaça comunista. Mas não foi assim que ocorreu. O golpe militar, ao longo de 21 anos, desencadeou numa série de violência, repressão e censura aos grupos ligados à oposição e, com o decreto do AI-5, o mais duro golpe do regime militar, a liberdade foi cassada e a tortura institucionalizada. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Porém, muitos artistas desempenharam um papel importante na luta contra a ditadura. As vozes de coragem não se calaram e usaram a música como símbolo de resistência, marcando a história do Brasil. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem tormento, no sol de quase dezembro. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, pomba e Brigitte Bardot. Eu vou, por que não? Por que não? No início dos anos 60, a gente começou a ter, em alguns pontos do Brasil, centros populares de cultura ligados ao movimento estudantil, né? Então, assim, eram jovens de classe média politizados, em geral com uma tendência à esquerda, que queriam mudar o mundo, que queriam fazer uma arte assim, mais engajada, digamos assim. E um dos principais foi aqui no Rio mesmo, foi o CPC da União Nacional dos Estudantes, e que funcionou de 62 a 64, que o Carlos Lyra foi um dos fundadores, né? Ferregular, pessoas de várias artes, né? E isso na música brasileira, por exemplo, o Vinícius de Moraes, que é uma figura fantástica, né, que vinha lá de trás, ele, por exemplo, que escreveu o hino da Uni, né? Com o Carlos Lyra. E aí, assim, ali começou umas músicas um pouco mais politizadas, né? Começou, por exemplo, ele começou a fazer música como O Morro Não Tem Vez, com Tom Jobim, e O Que Ele Fez Já Foi Demais, né? A gente começava, assim, focos, né, de música já um pouco mais falando do social. Não que antes não houvesse, mas era uma coisa mais pontual. E foi muito bonita a mecânica de divulgação do trabalho artístico, era muito bem feita pelos estudantes principalmente, porque realmente a Uni teve um papel predominante, né? E é uma coisa muito boa. E aí a coisa foi indo, aí começou a eclodir a era dos festivais, né? E a partir do festival de 67, principalmente, começaram, quer dizer, teve 66, né? Teve a banda e Disparada, né? E aí a coisa, enfim, Disparada já era uma música com fundo político também, né? O Geraldo Vandré é um cara super politizado. Então, subliminarmente, já tinha algumas coisas, assim, que já iam se colocando em algumas músicas, né? O Chico, logo que começa, também já faz Pedro Pedreiro, que é uma música também que já tem um cunho social. Agora, quando começa 67 mesmo, aí o negócio começa a ficar mais pesado, aí as coisas começam a ficar mais fortes, aí você já vai começando a ver que já começa a mudar um pouco mais, aí vem, por exemplo, a semente da própria Tropicália, né? Que eles pretendiam fazer uma revolução estética na música brasileira, né? Aí as letras também começavam a ficar mais fortes, não necessariamente com questões só políticas, mas com tudo que estava acontecendo, assumindo o fenômeno pop todo que estava rolando. Eu era meio marcado na televisão, e aí foi feito aquele festival. Tudo bem que minha música não tivesse nada a ver com aquele festival lá e não precisava ter sido vaiado do jeito que eu fui. Mas acontece que era mais uma ordem da própria
direção de armar um esquema para me atrapalhar, entendeu? Porque eles incentivaram a vaia, aumentaram o barulho da vaia no público ali, e ficou uma coisa assim alucinante. Parecia que o mundo ia acabar ali. Mas não teve jeito não, porque eu achava que tinha que fazer o que eu fazia nas canções, que era revidar, né, de alguma forma. E aí o que me passou pela cabeça foi aquilo de, pô, esse violão aqui, tudo bem com ele, não tem nada não, vou arrumar um outro. Aí vi aquele banquinho ali, fui lá e quebrei, joguei na cabeça do pessoal. No terreno tão baldio quanto a vida não consigo nem ver o tom. Onde outrora foi seu campo de uma aurora. Vocês ganharam! Vocês ganharam! Foi uma coisa ótima, porque imediatamente pintou um silêncio, quer dizer, pintou uma vaia maior ainda, né? Mas em seguida ficou aquele impasse, né? Que coisa, que tal. A importância de um gesto, né? E a força de um gesto. E foi assim, quer dizer, no fundo eu tenho o maior orgulho de ter feito isso. As pessoas pensam que eu me arrependo ou qualquer coisa. Não, até eu jogaria outra vez, se fosse o caso. Então aqui, né? Para não dizer que não falei de Flores, o Geraldo Vandré, em 68, né, que ele apresentou no festival, aí o refrão fortíssimo, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Transformou no hino, né? Porque esse tipo assim, não espera acontecer, a gente faz a hora, então é aquela coisa bem revolucionária, né? Foi vista dessa forma, né? Tem um pedacinho aqui da música, deixa eu ver se eu tô com o som aqui, ó. E ele faz um discurso no início, porque a música Sabiá foi vaiada do Chico Buarque e do Tom Jobim. Sabe o que eu acho? Ó. Eu acho uma coisa só mais. Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. Maracanãzinho lotado. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Aí vaiaram o júri. Os festivais naquela época, em período de repressão, tinha um cunho com uma dimensão gigantesca. Não era só música que estava em jogo ali, né? Então foi um momento muito forte. Tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais. E por aí vai, né? Aí tem essa aqui, do Opinião, né? É um show musical Opinião com o Zequete. Foi dirigido pelo Augusto Boal. Aí o refrão, podem me prender, podem me bater, que eu não mudo de opinião. Né? Uma coisa bem... Aqui do morro eu não saio não. Daqui do morro eu não saio não. E não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. É proibido, proibido, Caetano, né? Eu digo não ao não, eu digo é proibido proibir, né? É proibido proibir, é proibido proibir. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim, né? Eu digo sim, e eu digo não ao não, eu digo é proibido proibir, é proibido proibir. Nesse festival, quer dizer, uma letra super... teria a ver com os anseios do pessoal todo lá, mas como o tropicalismo, os Mutantes, a coisa da guitarra elétrica, ele fez o Alegria, Alegria com guitarra elétrica, né? Essa coisa toda, o pessoal, aquela coisa anti-americana e tal, então diziam que o pessoal do tropicalismo, Caetano, faziam um entreguismo da nossa música para fundir com a música americana, usar coisas que tinham nos comerciais da música. Então não prestavam tanta atenção nisso e eram contra, né? Então eles apoiavam da esquerda, apoiavam da direita, porque quem está falando que é proibido proibir, né? E eles ficavam naquele meio todo ali, era uma coisa assim muito louca. E essa música chegou numa certa hora que a gritaria tanto que ele não consegue mais cantar e para e faz um discurso enorme,
né? Nesse vídeo tem um discurso do Caetano no meio da música. Os Mutantes continuavam tocando no palco, Maracanãzinho lotado, e ele fazendo um discurso. Pá! Como sempre, a música, ela tomou a frente, em determinados momentos, do dizer não à ausência de democracia no Brasil. E nas músicas, nas letras das músicas, esse grito se manifestou de uma maneira muito positiva e, do ponto de vista artístico, também de uma maneira... uma época muito importante pela qualidade, pelo quadro de compositores novos que apareceram, enfim, pelo conjunto da produção musical daquele momento. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Como as liberdades estavam sequestradas, né? A censura ela agia de maneira preventiva e de maneira também bastante desaforada, né? Como toda censura. Então, as músicas passaram a... todas as vezes que alguém ia gravar ou cantar num show, ele tinha que liberar o show e liberar as letras na censura federal. Então, os censores olhavam as letras. Se as letras tivessem alguma coisa que insinuasse algo contrário ao regime, essa música era censurada, ela não era permitida de ser gravada ou de ser tocada no show e cantada no show. E se isso acontecesse, a pessoa era presa. O exemplo mais típico disso foi no caso da prisão, o Caetano e Dico, que tiveram que ficar 2 anos em Londres, né? Aí voltaram em 72. Caetano ficou muito deprê, fez discos bem barra pesada, assim. O Gil já conseguiu ter uma outra tipo de atitude com relação a isso, foi se descobrir outras coisas orientais e um outro tipo de terapias e coisas e até coisas de drogas e outras coisas para sair daquele, né? Porque a droga naquela época não tinha essa coisa que tem hoje, né? Essa pecha. Era uma coisa de autodescobrimento, não era essa droga malhada, era droga pura, né? E aquela coisa, então, era uma coisa que abria o conhecimento das pessoas, né? Mas ao mesmo tempo, os que conseguiram retornar, o Vandré ele não conseguiu. O Vandré, inclusive, quis negar toda essa coisa da música, aquilo afetou profundamente o Vandré. E até a gente não sabe exatamente de que forma, né? Ele até às vezes desdiz algumas coisas, mas ele passou por uma pressão muito grande. A pressão psicológica é uma coisa muito pesada, né? De descaracterizar essa tal da identidade, né? Fiquei uma semana num interrogatório maçante, obrigando a gente a falar certas coisas, com um torturador na nossa frente, ameaçando ele. Toda hora ele levantava um instrumento de tortura, intimidando a gente a falar certas coisas. Uma hora é um choque elétrico, outra hora era um martelo, outra hora uma tesoura, que ia ameaçando para que a gente falasse algumas coisas. Aí, como nós não tínhamos nada a falar,
ficamos, não somos comunistas, nós somos apenas idealistas. Estamos aqui, ali por defender um ideal e nada mais. Muitos deles morreram na prisão, assassinados, como foi o célebre caso do jornalista Vladimir Herzog, né? E, enfim, se desconfiava que a pessoa estava ligada a alguma dessas alas, né, que se situavam à esquerda do governo militar e se opunham a ele, a pessoa era presa. Nesse momento, todos os direitos haviam sido sequestrados, né? O país vivia uma ausência completa de democracia. As pessoas passavam, às vezes, meses desaparecidas até a família descobrir aonde ele estava, aonde a pessoa estava. A música toca e mexe com as gerações que não viveram aquilo. Você vai sentir nesses intérpretes, vai sentir na música exatamente aquela força toda, não é? É diferente de você ler um livro, uma história. Aí você ouve a música, né? Tá lá. A música é um ser vivo. Cada vez que alguém canta, cada vez que alguém toca, ela move o espaço onde você está, né? O som, quando você ouve uma música, está respirando o mesmo ar onde a música está se propagando, né? Aquela emoção, aquela interpretação toda, a da Elise e tal, quando aquilo toca, ela revive, porque a música está viva, ela está aqui no teu tempo, ela está onde você está, ela está onde você respira e ela está tocando você tatilmente. Então a música não morre. Aos nossos filhos, que é uma coisa comovente, que fala de que os homens, as pessoas não tinham tempo para os filhos, né? E não sabia qual seria o futuro. Perdoem a cara amarrada, né? Música é linda. Eu até me emociono quando eu penso. Perdoem a cara amarrada, perdoem a falta de abraço, perdoem a falta de espaço. Os dias eram assim. Foi uma barra pesada, assim, sabe? Eu fico muito impressionado como é que alguém pode querer que volte isso, porque a música brasileira é de uma sensibilidade tão absurda que assim, que a gente... Eu que não vivi essa época, era muito pequeno, assim, eu me emociono só com os relatos que eu escuto dessas músicas, porque é muito forte, é muito, muito forte. Então essas músicas, elas se consagraram muito também em função do momento, a força que elas tinham, que lhes era inerente, né? Que lhes eram inerentes, né? E também porque elas relatavam, denunciavam, né? O que estava se sucedendo, né? Inclusive tem uma canção muito que se celebrizou do compositor Sérgio Ricardo, chamada Calabouço. Do canto da boca escorre metade do meu cantar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Eis o lixo do meu canto que é permitido escutar. Cala a boca, moço, fala. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Bom, Calabouço surgiu com a morte do Edson, né? Luiz, que foi um estudante lá que frequentava lá aquele restaurante dos estudantes, e comoveu toda a cidade, porque parece que ele era uma pessoa muito querida e tal. E foi uma morte meio estranha, né? Porque depois do AI-5, qualquer ato que você fizesse contra o governo, você era punido. Você podia ser punido com um interrogatório, com uma prisão, com uma tortura e até com a morte. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Aquela geração era muito valente. Então a música não parou de falar,
né? Algumas se transfiguraram, as letras se tornaram mais sutis para driblar a censura, né? E, por exemplo, um dos dispositivos era o pseudônimo. Cantores, os compositores principalmente, tiveram que dar um drible, né, de criatividade. No início, depois de várias músicas sendo rejeitadas, sendo censuradas, as pessoas usavam metáforas, né, tiveram que usar o duplo sentido, né? O Chico Buarque chegou a usar o Julinho de Adelaide, né, um codinome para poder... E ele, como Julinho de Adelaide, passava, as músicas passavam, né? Então ele fez o Chame o Ladrão com o pseudônimo de Julinho da Adelaide. Então, quando a letra chega na censura de Julinho da Adelaide, um suposto sambista, né? Acorda, amor, que eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora, fazendo confusão, né? Em que ele chama o ladrão, chama o ladrão, chama o ladrão. Era a polícia, então ele chama o ladrão, pelo amor de Deus, chama o ladrão. Então ora, um censor mais incauto, essa música, isso é de um tal de Julinho da Adelaide, quem é Julinho da Adelaide? Então passava. Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição era dura, numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura, chame o ladrão, chame o ladrão. O Odair José, que é um compositor considerado brega, o Odair José foi um camarada muito perseguido na época da ditadura, né? E as letras das canções deles, que abordavam assim, as coisas mais prosaicas e ligadas, enfim, as representações mais, digamos assim, simplórias dentro dessa mobilidade social, né, na sociedade carioca e brasileira, ele também foi um camarada muito perseguido, né? Ele teve músicas censuradas, né? Por exemplo, ele falava de uma música da pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. Ele sofreu pressão por parte da Igreja Católica, né? E por parte do governo, porque o governo também queria, né? Tinha aquela tarefa enfim, havia uma propaganda da indústria farmacêutica, né? E a propaganda do anticoncepcional, né? Havia um certo interesse em controlar o aumento da população, natalidade. Então ele ficou ali entre dois fogos, né? E a censura agia de forma muito decisiva nessas horas. Porque tinha uma coisa que vocês não sabem. Quando um espetáculo, quer dizer, além dos discos irem para censura, você tem que ter o certificado para você gravar, todos os espetáculos, shows ou peças, tinham que ter um carimbo da censura por semana. Então, se a peça... E naquela época, as shows e as peças ficavam em cartaz, às vezes, meses. Então, toda segunda-feira, tinha aqui uma pessoa da produção, no escritório da censura, para pegar um carimbo que autorizasse aquela peça ou aquele show por mais uma semana. Mas como é que é esse negócio de cala a boca, moça? Eu digo, isso é a televisão que fica impedindo a gente de cantar, só porque faz umas coisas meio políticas e tal. Então fica aquele cala a boca, moço, cala a boca, moço. Mas não tem nada a ver com outras coisas, não. Mas na verdade tinha, né? Na verdade era a repressão que estava impedindo a gente de... Mas era fácil driblar a censura, porque eram pessoas muito mal preparadas, né, que entrevistavam a gente. O nível dos censores também, às vezes, era muito, muito, muito baixo. Eram funcionários públicos que eram relocados para ser censores, ou então donas de casa, umas coisas assim, umas pessoas que não tinham conhecimento de nada. E também tinha muito abuso. Aconteceu um caso, por exemplo, com o Milton Nascimento, né, no Milagre dos Peixes, que foram 8 músicas censuradas, né, que eles tiveram que fazer um instrumental. Né, que era um instrumental belíssimo, o Wagner Tiso fez arranjos lindos, para suprir a falta da letra. E o Milton fazia uns vocalizes que eram tão sofridos, que eram quase que mais revolucionários do que a própria letra. Quase todas as músicas do Ivan Lins parecem músicas de amor, mas tem uma coisa. A noite, somos todos iguais nessa noite, abre alas.
encosta essa porta que a nossa conversa não pode vazar, a vida não era assim, não era assim. Mesmo antes com o Ronaldo Monteiro, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar, né? Isso é de 71. Não fez sucesso na época, a Cláudia gravou, não fez muito sucesso. Aí depois, 1000 anos depois, que fez sucesso com Marcelo D2, mas é uma música... quase todas as músicas do Ivan tinham um fundo político. Deixa eu falar, eu devo estar viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, irmão. Canta, rapaziada, canta aí, canta aí, canta aí. E o lado legal disso foi que muitos artistas eram politizados e conscientes de tudo isso que estava acontecendo. Então a música brasileira fez uma estratégia de guerra contra a censura e contra o governo. Então eles usaram de todos os subterfúgios possíveis para vencer isso. De ladrão, de bicha, maconheiro, transforma um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Durante muito tempo, essa juventude que nasceu dentro da ditadura estava amordaçada. E de repente eles começam a se manifestar e falar, esse é o grande valor do rock Brasil. Né? Quando a juventude retoma, né, o espaço, né? Aquela coisa do lugar da fala, né? Seria mais ou menos isso. E são estudantes, são alunos. E estão ali já, né, vamos falar, vamos se encontrar. Né? Então o rock tem isso, dessa forma. Né? A rebeldia, aquela coisa de escrachar, de também não levar tão a sério certas coisas, né? Eles também não viveram, claro, uma parte da ditadura, né? Mas eles já pegaram o bastão da galera que estava vindo ali, que lutou, que brigou e tal, mas eles continuaram brigando, eles continuaram, na verdade, trazendo, respeitando, acho de certa forma isso, e continuando com aquele espírito mais libertário. O rock tem esse perfil também. O primeiro disco da Blitz, de 82... saiu com 2 faixas cortadas no disco, e isso fizeram questão de fazer para mostrar que ainda tinha censura, mesmo depois da abertura política, né? Em 81 teve a bomba do Rio Centro, né, que podia ter dizimado a música brasileira. Né? Alguns maiores ícones estavam nesse show. Então, assim, foi uma coisa horrível. No meio do espetáculo, durante o espetáculo, explodiram 2 bombas. Essas 2 bombas que explodiram foram mais 2 tentativas de acabar com a realização dessa festa que foi conseguida. Essas 2 bombas representam exatamente uma luta para destruir aquilo que nós todos queremos. Uma democracia e uma liberdade. Felizmente a bomba estourou no colo dos caras que iam explodir, iam criar um tumulto danado. Eu cheguei a atrapalhar do som de um desses de Rio Centro, que era juntar aqueles artistas todos, fazer um grande show. E os militares lá na época, aqueles caras, né? Os militares dizem que não éramos nós, era um grupo, enfim. Né? Isso ainda vai ter muito pano para manga, ainda está tendo, enfim. E esses caras foram para lá para botar uma bomba lá dentro. O que acontece é que com o decaimento da censura federal, o próprio enfraquecimento, né, do governo militar, já havia um movimento das diretas já muito forte. Há um clamor popular, se pode dizer assim, nas ruas, pelo fim da ditadura militar, pela volta da democracia. A última vez que se votou nesse país tinha sido em 61, se não me falha a memória, a eleição do Jânio Quadros. Então o Brasil vivia 20 e tantos anos em que as pessoas não votavam para presidente,
havia um clamor popular. Tudo isso foi preparado pela geração dos anos 60. Nos anos 80, o grande papel do rock brasileiro foi o jovem falar para o jovem diretamente, né? E começa aí a música brasileira a tocar mais em rádio do que a música internacional. O rock nacional recuperou essa visibilidade dentro da indústria fonográfica. Não foi à toa que o Rock in Rio veio para cá logo em seguida, porque por aquele momento a música brasileira estava mais forte, né? E o pessoal, né, você tem Que País é Esse? Você tem o Cazuza, né? Você tem os próprios Titãs, né? Comida, Diversão e Arte, né? O pulso ainda pulsa, né? Você vê, o pulso ainda pulsa. Você vai ler a letra, você não enxerga muita coisa, mas a maneira como eles tocam vira um manifesto, né? Então tinha muito isso. E o que eu digo também não é só a questão da letra, é a questão da interpretação. Depende muito de como você dá credibilidade àquilo que você está dizendo. Nas favelas, no Senado, cheira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Olha, a importância é que elas continuam atuais, né? Para alegria e desgraça. Não é porque assim, o Que País é Esse está mais atual do que nunca. E ao mesmo tempo mostra que é uma música com uma visão incrível, mas era de um recorte, de um momento que não mudou. Muita coisa mudou, mas continua válida, né? Continuamos naquela mesma. A letra está atual. Então isso é um lado interessante e um lado também chato. Nesse caso, o Brasil, do Cazuza, ele também fala de coisas que continuam iguais, mas tem essa coisa de que, apesar disso, eu vou estar sempre ali contigo, né? Eu continuo acreditando no Brasil, eu continuo estando ali firme. Grande pátria, importante, em nenhum instante eu vou te trair. Não vou te trair. No caso do Que País é Esse? Não tem essa exaltação, mas a maneira como ela é cantada, né? A interpretação, a veemência com que aquilo é dito, só pode ser dito de uma pessoa que acredita no país. A diferença do Cazuza para o Renato é nítida, né? O Cazuza é muito irreverente, muito sarcástico, muito crítico, muito cético. E o Renato não, já era uma influência do rock inglês, então era assim, era um outro tipo de discurso mais messiânico, digamos assim, entendeu? É uma diferença não é só nessa música, é uma diferença na obra dos dois, muito forte. Então as duas têm em comum isso. Uma, por mais que dê uma coisa positiva, e a outra, por mais que continue falando desse mesmo retrato, a maneira como foi feita, né, que é essa energia que faz com que elas estejam vivas até hoje, mostra que aquelas duas pessoas, quando fizeram, quando cantaram, estavam totalmente engajadas com o Brasil. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Olha, foi muito gratificante no sentido de reconhecimento, mas como resultado profissional, digamos, de ter vendido muito disco ou não ter vendido, isso aí não aconteceu, não. O meu trabalho sempre ficou meio escondido, exatamente por conter essas coisas e tal, sobre a política, e eles ficavam com medo e nem jogavam na praça, às vezes. Muita música que eu fiz naquela época ficou fora de gravação, nem chegou a ser gravada. Vandré, Chico, Gonzaguinha, Ivan Lins e Vitor, João Bosco e Aldir, Belchior, Taiguara, acho que já falei, a Rita Lee, de certa maneira, Raul Seixas, Paulo Coelho, Paulo César Pinheiro, com vários parceiros, Gil e Caetano num outro espectro, porque eles também já depois do exílio falaram, bom, vocês não fizeram nada por mim, né? Então eles também não vieram cantando só música politizada e música de protesto.
Eles já quiseram ir para uma outra coisa, também às vezes não eram bem compreendidos por isso, né? Bem que o Gil fez Cálice, né? Mas o Caetano partiu para uma outra onda que ele já vinha prenunciando desde o Eu Vou, Por Que Não, né? Que era uma coisa do eu, como eu já falei. Lembre-se que o Caminhando Contra o Vento fala não, perdão, o Caminhando e Cantando fala, vem, vamos embora, no nós. E o Alegria, eu vou, por que não? Já era uma coisa do individual também, querendo sair, você está entendendo? Não era só... A revolução não tinha que ser só uma coisa marxista e sabe, vamos mudar pela coisa política só. Não, tinha que ser também pelo comportamental também, pelo eu, entendeu? Então o Caetano já estava na frente, 50 anos atrás, porque nunca foi entendido. A gente pode pensar que eles se subsumiam a 3 grupos. O pessoal dos centros populares de cultura, como o CPC da UNE, né, com os seus afiliados ou simpatizantes. E aí você poderia pensar em artistas como Chico Buarque, Edu Lobo, Carlos Lyra, Sidney Miller, enfim, gente importante. O tropicalismo, imagina, muita gente, né, Tom Zé, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, né? O segmento do rock and roll, entendeu? O segmento desse rock and roll emergente, nessas 3 décadas, você tem uma contribuição enorme que reconfigura a música popular brasileira, inclusive o próprio instrumental da música brasileira. Bom, não vamos esquecer da Rita Lee, né? A Rita Lee também com Os Mutantes, né? E a Rita Lee também sempre foi muito crítica. A Rita Lee conseguia juntar a coisa do entretenimento, da alegria, mas ela sempre foi muito crítica. Ela sempre teve essa alma do rock and roll de ir ali e catucar. Mas para o final da ditadura você vai encontrar também a própria Legião, né? O pessoal de Brasília. É engraçado, é interessante que quando surge nos anos 80, até então você tinha, tudo bem, tropicalismo, no 68 e tal, eram jovens falando com jovens, mas isso vai chegando, que a ditadura durou um tempo grande, né? Eu ainda me lembro, nós tivemos, nós quando fizemos o Faroeste Caboclo, nós elaboramos uma autocensura dentro da própria Odeon, a mesma Odeon que já tinha, né, passado pelo capitão da Marinha Inglesa, né? Mas assim, tinha um Faroeste Caboclo que falava, um general de 5 estrelas com o cu na mão. Então, claro, a gravadora, nós não falamos, isso aqui não vai passar, né? Então a gente botava um pi, né, o pi no cu do general, né? Então fixamos com o pi. E aí quando começou a tocar uma música gigantesca, a gente achou que aquilo não ia tocar, tinha outras músicas de trabalho e tal, uma música de 9 minutos e pouco, e a música tocava, e logo no início, depois de um pouco de tocar o pi, a própria rádio tirou o pi, né? Então entrava o Jeremias Maconheiro, né, o pastor, que por acaso meu sogro chamava Jeremias, tempo depois ele falou assim, pô, como é que você bota Jeremias e tal? Não tem nada a ver contigo. E o general de 5 estrelas com o cu na mão. Aí acontece uma coisa engraçada, eu estava dando uma palestra um dia, falei, gente, eu percebi que estava começando a ter abertura política no Brasil através do cu do general da música, né? Quando tirou o pi, né, e podia colocar lá claramente, foram as rádios que tiraram. Então, a partir dali, a gente começou a perceber essa abertura. Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem? Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Um legado de liberdade, um legado de que você pode fazer que você não tem que se vender, né, com uma versão que o Chico e o Rui Guerra fizeram para o The Impossible Dream, né, negar quando a regra é vender, né, que eu acho que é um pouco isso, né, de você não
não se vender, você ser fiel ao que você acredita, que é o que eu busco, inclusive, no meu trabalho também, entendeu? Por exemplo, ver uma carreira como de Beth Carvalho, de Nana Caymmi, de Maria Bethânia, de Chico, de Caetano, são pessoas que nunca se venderam, que sempre fizeram o que, embora alguns acham que sim, mas não, sempre fizeram o que quiseram, sabe? Sempre gravaram uma coisa que quiseram, sem modismos, sem sei o que, fizeram o que eles quiseram, na hora que eles quiseram, da maneira que eles quiseram, entendeu? Poderiam entrar, fazer alguma coisa, gravar com pessoas que estavam na moda, mas sem ferir as suas convicções, né, ideológicas, entendeu? Isso é muito bonito, assim. Aquelas que sempre tiveram identidade. Não só a música, mas os intérpretes. Não é? Tem músicas muito boas, muito interessantes, mas que os intérpretes fizeram que elas realmente fossem interessantes. Ou seja, não basta a música, o mais importante é você cantar aquela música acreditando no que você está dizendo e contribuindo com quem você é com aquilo que está escrito. Na verdade, a interpretação, né, a apropriação que você faz da música da letra é mais importante do que a própria música. O legado é uma certa, como diria o Caetano Veloso, uma certa linha evolutiva dessa música brasileira. Isso não foi quebrado, né? Malgrado a índole frívola, voraz da indústria cultural, né? A índole voraz da sociedade do valor de troca, que transforma tudo em mercadoria, né? Mesmo assim, isso se deu e essa manutenção dessa linha que é o grande legado dessas 3 décadas. A importância que a gente deixou foi que há um potencial brasileiro à disposição para qualquer briga, entendeu? Se a gente tem que encarar na porrada, a gente vai na porrada mesmo, não tem outro jeito. E material para isso nós temos demais. Temos uma fartura de estilos, de como é que chama? De temperamentos que podem reagir contra qualquer coisa que seja maléfica à nossa cultura, à nossa história. De forma que eu me orgulho muito de ser brasileiro, por isso. Então, na verdade, os anos 60, 70, o que tem de comum nisso? Aquelas pessoas que mostravam quem realmente eram, as pessoas que cantavam acreditando no que diziam e, por tabela, você passava a acreditar naquelas pessoas no que elas estavam dizendo, que são os grandes intérpretes. E isso é atemporal. Por isso que a gente continua ouvindo essas músicas até hoje. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam nos sinais vermelhos e perdem os verdes, somos uns corsários. Querer gritar 700 mil vezes como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais de 1 ano? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal.